noches, amados amigos. Boa noite aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e a todos os ministros e suas congregações que estão nas diferentes nações. E ao reverendo Miguel Bermúdez Marim, lá em Cali, na Colômbia. En la tarde del sábado, pues los días conforme la Biblia Hoje, comienzan en la tarde, na tarde do y sábado, por eso para los judíos, isso, pois, conforme a Bíblia, desde la caída del sol en adelante, pois os dias começam pela tarde. es sábado. Por isso, hoje, para os judeus, desde o pôr do sol em diante, já é sábado. Sábado E es sendo el assim, primer sábado hoje, del mes. sábado, Por eso las reuniones de ministros é o primeiro sábado do mês. Por isso, internacionales as reuniões internacionais de se llevan a ministros cabo el primer sábado são realizadas no primeiro mês, sábado do en mês, la tarde, pela tarde, que es que é en la tarde del viernes na tarde da sexta para o sábado, conforme el calendario judío. o calendário judaico. Un saludo muy especial para el misionero Miguel Bermúdez Uma Marín, saudação muito especial para o missionário Miguel Bermúdez Marim, y en todas las para demás todos os naciones. ministros lá em Cali, na Colômbia, Gracias, Miguel, por las palabras e em todas as demais que nações. hablaste Miguel, muito de obrigado parte pelas palavras que tu falaste de Dios y su da programa parte de Deus e do seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final, a este tempo final, en donde todos sabemos que onde todos nós sabemos la parte culminante del programa divino dijo el reverendo que William o que Branham, disse o reverendo William Branham, que sería la tercera etapa, que a terceira sería una etapa gran seria carpa catedral. a parte culminante do programa divino e seria numa grande tenda catedral. Que Deus abençoe a todos os ministros e suas congregações pelo apoio que estão dando ao projeto da construção da grande tenda catedral em Porto Rico. Pasado mañana, el domingo, ya tendremos Depois el de amanhã, documental no domingo, de la já teremos o etapa documentário por la cual va la da etapa construcción em de la que gran vai carpa a construção catedral. da grande tenda catedral. Todo está bien adelantado. Tudo está bem adiantado. Y en el programa divino, todo está. E no programa divino, tudo está Adiantado. bem adiantado. Para esta ocasión, Para esta ocasião, leemos leamos Apocalipse, capítulo 1, no verso capítulo 1 1 do Apocalipse, versículos y San Juan, 1 ao capítulo 3. E também verso, em São João, capítulo 1, 18. versículo 18. primeramente Apocalipse, Primeiramente, capítulo 1, verso Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 ao 3, onde nos diz: la revelación de Jesucristo, revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio a qual Deus lhe para deu manifestar a sus siervos las cosas para que mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deben, y devem las declaró, acontecer. enviándola por medio E pelo seu anjo as enviou e as notificou que a dando João, testi- seu que dando servo. testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Y guarda las Bem-aventurado cosas en aquele ella que lê e os escritas, que ouvem as palavras desta porque o profecia tempo e guardam as coisas que está nela estão cerca. escritas, porque o tempo porque está el próximo. tiempo está cerca. Porque o tempo está próximo. Y ahora pasamos E agora a San Juan, passamos capítulo 1, a São João, no capítulo 1, verso 18, no donde versículo nos dice: 18, onde nos diz:
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A conocer. Hoy esperamos las bendiciones de Cristo. Hoje nós esperamos as bênçãos de Cristo através de sua palavra. Através da sua palavra. Que Deus bendiga. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos o resumo dos 4 títulos de Jesus como Filho. Que são os títulos de Filho de Deus, Filho de Abraão, Filho de Davi e Filho do homem. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Como Filho de Deus, Ele é o herdeiro dos céus e da terra. Portanto, é o herdeiro de toda a criação, do qual São Paulo dá testemunho na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo em diante, onde nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus que falou aos pais, por meio do seu Espírito, ao povo hebreu, tanto aos patriarcas como ao povo descendente de Abraão, falou por meio dos profetas. E em Zacarias, capítulo 7, no capítulo 7, nos diz que ele falou por meio dos profetas. Versículos 11 e 12 nos diz: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E como Deus falava por meio dos profetas, por intermédio do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, é Cristo no seu corpo angelical, o qual e por meio do qual Deus deu a lei para o povo hebreu lá no Monte Sinai, através do anjo do pacto, que é a imagem do Deus vivente, é o corpo angelical de Deus. Por isso que ele é chamado
o anjo do pacto ou o anjo do Senhor. E por esse motivo é que Deus, sempre que se deu a conhecer ao povo, foi por intermédio do seu anjo, do anjo do pacto, por intermédio da sua teofania, do seu corpo angelical, da sua imagem, a imagem do Deus vivente. Por isso é que, embora a Bíblia diga, lá no Antigo Testamento, que Jacó lutou com Deus, cara a cara, disse que ele lutou com Deus. E também nos fala de Manoá, que viu Deus cara a cara quando ele viu o anjo do Senhor. Porque ele estava vendo o corpo angelical de Deus, no qual Deus estava falando a Jacó. Isso está em Gênesis capítulo 32, versículos 24 ao 32. Ali esteve aparecendo a Jacó no seu corpo angelical. E depois Jacó quis saber o nome do anjo, ou seja, quis saber o nome de Deus que está no seu anjo. E sempre o nome está no corpo angelical. E depois o nome estará no corpo físico que ele terá. E assim todos queriam saber o nome de Deus, que está no anjo de Deus, no anjo do pacto, no corpo angelical de Deus, na imagem do Deus vivente. Manoá foi o caso de Jueces, capítulo 13, versos. E no caso de Manoá, isso está no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Nós temos também o caso onde Deus apareceu a Abraão com dois anjos, os quais foram Gabriel e Miguel, nos capítulos 17 e 18 do Gênesis. E temos também o outro caso onde Deus apareceu-lhe como sumo sacerdote, como Melquisedeque, no capítulo 14 do Gênesis. Todos esses casos que temos, e todos esses casos que nós temos, onde nos diz que Deus foi quem apareceu, vemos depois em São João, no capítulo 1, versículo 18, que nos diz: Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, que o deu a conhecer. A manifestação, a revelação de Deus ao ser humano tem sido por intermédio de Jesus Cristo no seu corpo angelical, e depois ele se fez carne. E o nome que estava no anjo também estava no corpo de carne chamado Jesus. Ali estava o nome humano de Deus para a obra da redenção. E foi por intermédio de Jesus Cristo no seu corpo angelical que Deus se revelou ao ser humano. E depois em carne humana na pessoa de Jesus. Deus manifestado no seu corpo angelical aparece desde o Gênesis, realizando a criação de todas as coisas. Depois apareceu a Adão todos os dias, falando com ele.
Eso es E isso é Deus velado velado en su cuerpo no seu angelical corpo angelical y e revelado revelado de su cuerpo através do seu espiritual, corpo espiritual, seu corpo angelical e teofânico, hablándole falando a Adán a Adão y a los seres e aos seres con los cuales se com os relacionó quais a través ele se relacionou del Génesis através do Gênesis e dos demais livros de la Biblia. da Bíblia. Estando en su cuerpo angelical, el cuerpo angelical, Estando no seu corpo angelical, un cuerpo e o de otra corpo dimensión, angelical sendo um corpo de de la outra dimensión de los dimensão, espíritus, da dimensão dos espíritos, el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Y la manifestación E a de manifestação de Deus Dios en su cuerpo no seu angelical corpo angelical es una manifestación é uma manifestação del Espíritu Santo, do y por Espírito consiguiente Santo. E, consequentemente, es el Espíritu Santo é o Espírito Santo revelando a Deus. a Dios. Es durante la dispensación de la gracia del día de Pentecostés hacia acá, E é durante a la dispensação da graça, dispensación desde o dia de Pentecostes del até aqui, Espíritu Santo, y por consiguiente a la dispensação dispensación do Espírito Santo del Hijo de Dios e, consequentemente, a como Hijo de dispensação Dios, do Filho de Deus. ha estado Como revelándose Filho de Deus, Cristo Cristo a su iglesia esteve se revelando à sua igreja de era em era. en edad. Siendo en ese Espíritu Santo, E sendo em ha Espírito tenido Santo, diferentes velos de ele carne, teve a través diferentes corpos ou véus de de los carne, cuales através dos se ha quais velado, se velou, o en palabras más claras, se ha ou metido em dentro de palavras mais claras, ellos y ha estado oculto ele se meteu de la vista dentro de deles los seres humanos. e esteve oculto da Pero vista dos hablando seres a humanos. través Porém, esteve de esos falando instrumentos por meio que ha desses tenido de instrumentos que ele teve de era em era, a través de los apóstoles y a través por meio dos de profetas los diferentes e por meio mensajeros dos diferentes de la mensageiros iglesia da Igreja do del Senhor Señor Jesucristo, Jesus Cristo. como es Hijo de Dios, Como é Filho es de el Deus, Espíritu Santo é o Espírito en su Santo iglesia, no meio da sua igreja, en el corazón no coração de cada creyente, de cada crente. como Hijo de Abraham, Como filho de Abraão, es el heredero é o herdeiro de toda la herencia de toda herança Dios prometió y dio. que Deus prometeu e deu a Abraão. Él es el heredero de Abraham Ele é o herdeiro y de toda la Abraão herencia de Abraham, e de toda a herança de Abraão, representado também también en representado em Isaac. Isaque. Es el Isaac É o Isaque prometido. prometido. Heredero Herdeiro de lo que Dios le ha otorgado do que Deus a Abraham outorgou a Abraão como herança, como hijo de David. como filho de Él Davi. es el heredero Ele al é trono o de David, herdeiro y por consiguiente do trono de Davi del reino e, consequentemente, de David. do reino de Davi, para se assentar no trono de Davi, reinar sobre Israel e sobre todo o território de Israel, que herdará como como filho de Abraão,
E como filho de Davi, reinará sobre toda essa herança, com todos aqueles que viverão nesse território. Como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra, com tudo que tem e com tudo o que terá. Sempre, quando se fala de filho do homem, está se falando da manifestação de Deus por meio de um corpo de carne. E para manifestar esse título de filho do homem, Deus tem de velar-se e de se revelar através de um profeta, porque o título de filho do homem é título de profeta. Sempre quando se fala de filho do homem, está se falando de um profeta. Foi por isso que, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, falando de si mesmo, ele dizia: o filho do homem não tem onde nem encostar a sua cabeça. Ou o filho do homem, tal coisa ou tal coisa. Ele dizia também, para que saibam, que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, e assim por diante. Então podemos ver que a manifestação, e sob essa manifestação de filho do homem, todos esses títulos de filho se manifestam no último dia. Por isso, Cristo é mencionado como filho de Abraão, é mencionado como filho de Davi, é mencionado como filho de Deus e é mencionado como filho do homem. Porque no filho do homem, como profeta, o Espírito Santo está. E essa manifestação do Filho de Deus em Espírito Santo, através do corpo de carne chamado Jesus, o qual é um profeta. E estão também os títulos de filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus e filho do homem. Tão simples assim. E para que se manifestem esses títulos no último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará na etapa mais importante de todas, na etapa para a qual Cristo disse que, como foi nos dias de Noé e como foi também nos dias de Ló, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará e se revelará. Ou seja, ele se dará a conhecer. E nós, estando vivendo neste tempo, então nós temos de saber que haverá uma manifestação do Filho do Homem, assim como houve há 2000 anos atrás em Jesus. E assim como houve também em alguns anos no reverendo William Branham. E haverá outra manifestação do Filho do Homem. E, consequentemente, essa será a que trará a parte culminante no programa divino do último dia, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa etapa será
a que dará cumprimento à terceira etapa e, consequentemente, à visão da tenda. Essa etapa, e nessa etapa, será na qual Deus dará a fé a todos os crentes em Cristo do último dia, que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro no céu, para serem transformados e raptados, os quais estarão esperando ouvir a voz do anjo forte que desce do céu, no Apocalipse capítulo 10, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, é a voz do Filho do Homem, que estará chamando e ajuntando a todos os seus escolhidos, conforme está prometido para o tempo final, e dando-lhe a conhecer o mistério da sua venida para o dia posterior, e lhes dando a conhecer o mistério da sua vinda para o último dia, com o qual lhes dará fé para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No próximo domingo nós continuaremos. Hoje é somente um resumo dos 4 títulos de Jesus como filho. Filho de Abraão, filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Como filho de Davi, é herdeiro do reino e do trono de Davi. Como filho do homem, herdeiro do planeta Terra completo, porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o Criador, por meio do qual Deus criou os céus e a terra, porque ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus, no qual está o nome de Deus. E por isso diz: ao que vencer, eu escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. E isso vamos deixar para uma outra ocasião. E seguramente será aberto na terceira etapa sobre o cumprimento da visão da tenda. Tudo isso está sob o mistério do 7º selo, do Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 em diante. Todas estas coisas darão a fé a todos os crentes em Cristo, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, para serem transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. Os 4 títulos de Jesus como filho. E nós vimos hoje, nesse resumo curto, os 4 títulos de filho de Jesus. E continuaremos no domingo. Que Deus lhes abençoe, que continuem desfrutando, todos vocês, de uma noite feliz, repleta das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Deixo com vocês novamente o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar nesta ocasião. Orem muito pela atividade do domingo, quando teremos o tema Rei de Reis
e Senhor de senhores. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Conforme Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 em diante. Esse será o tema para o próximo domingo. Bom, que Deus continue abençoando a todos e que continue desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.